não pegam receitas que são pagas e distribuem. Não, eles não fazem isso. São pessoas que, chamamos caridosas, que gostam de dividir e simplesmente botam de graça as suas receitas na internet. São pessoas que acham que, isso aí é um negócio mais para quem quer fazer, para quem gosta de fazer. Eu sou capitalista, eu quero saber do dinheiro mesmo. Mas aqui eu estou fazendo de graça mesmo, quero distribuir. E quem gosta, faz, pronto, acabou. Eu gosto mais pelo lado da matemática, é bem legal. Nós tem que se calcular, por exemplo, aqui ele não fiz um modelo esférico. Ele fez aqui uma mudança mais brusca de número de pontos. Vem 8 pontos, no caso aqui é de 8. Aí ele dobra, que fazem os 16. E depois tem um aumento pequeno, né? Que nem aliás, no caso, ele dobra e depois tem um aumento normal, que ele faz um ponto, duplo, um ponto, duplo, um ponto, duplo. Até que depois ele mantém. Aí ele faz uma mudança bem brusca e faz essa forma mais cilíndrica. Aí aqui ele mantém e depois aumenta, deixa um pouco maior e depois muda para vermelho. Aqui, no caso que eu fiz, ficou bem espiral, como eu falei. Como ficou o negócio espiral, dá pra ver que a mudança da cor é bem estranha. Não fica toda igual, que nem aqui, por exemplo. E você não nota a mudança. Aqui você nota, porque eu não fiz aquela elevação. Aí fica assim. Não fica legal, pessoal. Não esqueça de fazer essa elevação, que ela é muito importante. Que ela faz toda a diferença. Principalmente você muda, né, a cor. Quando você fecha, tipo, como eu vou fechar aqui, ele vai chegar uma hora, vão ficar só 10 pontos. Quando fechar, ele não vai ficar tão aparente, mas aqui vai ficar aparente. Se ele fosse só de uma cor, aí ficaria mais interessante. Mas como não é, bem. Outra coisa que pergunto bastante é, por exemplo, você vai fechar, mas você não vai deixar oco, né? No caso, muita gente pergunta, eu uso isso aqui, ó. Esse aqui é tipo uma lãzinha, um algodão, sei lá. É uma fibra sintética que usa para pelúcia. É baratinho. Todo centro comercial tem, assim, no caso, em Fortaleza, onde eu moro, tem muita. No centro tem lojas que vende coisa de linha. Aí no caso aqui estão as linhas, né, do começo, porque depois que você começa fazendo as voltas, vai ficar aquela pontinha para fora. Aí depois que você faz uma boa parte, você puxa ela para dentro, mas não pelo buraco do meio. Você puxa ela, ó, esse buraco maior aqui é o buraco do meio, é o meio da primeira volta. Você vai puxar ela por algum buraco mais próximo entre a primeira e a segunda volta. No caso, esse daqui mais ou menos. Olha a agulha aí, que bonitinho. Por aí mais ou menos. Você vai puxar. Aí no caso aqui tem mais fios ainda, porque tipo quando eu mudei de cor. Eu mudei a cor do bichinho e ficou as pontas das linhas aqui dentro. Aí deixa tudo aí dentro e coloca o preenchimento. Aí no caso vão ficar, eu boto um pouquinho aqui na base primeiro e depois vou botando no resto. E é isso. É assim que faz o amiguri, né? Amigurumi. Eu peguei o jeito de falar amiguri, não sei porquê. E assim, as únicas coisas que você tem que saber como aumentar e como diminuir o número de linhas nas voltas. Porque o amigurumi, ele é sempre normalmente circular. Quando ele faz formato reto, que a gente chama, ele é bem diferente. Ele não segue essa técnica aqui. Não tem nenhuma técnica assim do amigurumi. Porque, por exemplo, no caso aqui do Cyndaquil, de novo, né? Aqui a cabeça dele é esférica e o corpo é circular, digamos assim. É uma elipse tridimensional. Só que é tudo um objeto só. Não são dois objetos. É um objeto só, uma linha só. Aqui no caso ele começa
aumentando, fazendo o círculo, aí aqui ele vai mantendo, aí chega a hora que ele está perto de fechar, ele não fecha, ele aumenta para continuar o outro objeto. É assim que funciona, é uma das variações, porque ele não faz só a esfera, é como se ele fizesse dois objetos, ele fundisse eles em um só objeto. Foi assim que eu fiz um Raichu, que eu fiz para um amigo meu, um outro Pokémon, para quem não conhece, né? Ninguém é obrigado a saber o nome de todos os Pokémons. Eu fiz uma esfera menor e uma esfera maior. Aí eu fiz elas fundidas, que eu fiz a esfera. Aí quando eu estava começando a fechar ainda, que o Raichu ele é meu barrigudinho, aí eu estava começando a fechar, aí eu já larguei para fazer o corpo. Aí fica duas esferas juntas. No caso aqui do Cyndaquil, o corpo não é uma esfera, é quase a mesma coisa. É só número de linhas aumenta, diminuindo, diferente. Aí o focinho que é adicionado. O focinho é outra peça que é colocada aqui. Aí sim, voltando, eu estava falando, né, que a parte que não é redonda, como é que é? É tipo, esse manto azul, ele é uma malha, que ele não usa voltas, ele usa linhas. Por exemplo, ele começa aqui do focinho. Ele faz 2 nós, aí ele vai aumentando e vai fazendo, vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Nessa ida e volta ele vai fazendo essa malha. É assim que se faz muitas peças de crochê, tricô. No caso, tricô é diferente, mas é outra técnica, mas é mais ou menos a mesma coisa, assim. Ele vai fazendo essa malha, ele fica como se fosse um pano. Só que dependendo de como fez aqui no caso, ele fica assim, ele encaixa perfeitamente, ele foi feito para encaixar perfeitamente. Aí ele fecha aqui, termina aqui embaixo e fecha. No caso, o pé, por exemplo, ele também é baseado no amigurumi, só que no caso ele é só o começo. Ele faz a volta e depois faz uma volta diferente, que não é circular, ela é meio elíptica. Aí fica o pé e fica assim. Aí só que ele só para aí mesmo, ele não nem continua. Ele faz só comecinho mesmo para ficar um negócio, uma esfera assim, uma elipse no caso. Que você pode também fazer uma esfera, por exemplo, os cogumelos são esferas que ficam aqui, ou círculos, desculpa. Estou misturando tudo. Ficam círculos aqui ao redor. Aí você faz uns discozinhos. Você faz uma volta de 8, no caso vai ser aqui, e faz uma segunda volta de 16. E pronto. Aí cola aqui, costura aqui, pronto, ficou. Aqui, no caso, é também uma variação do amigurumi, só que no caso ele tem muito mais voltas mantendo, né, do que aumentando e diminuindo. Aí ele fica mais comprido assim, fica parecendo essa cápsula assim. E como ela tem pouco recheio, digamos assim, pouco estufamento, ela fica mais achatada, porque ela é feita para ser mais achatada assim mesmo, e não redonda que nem o corpo dele. Aí os braços e o focinho, elas são assim. Quando ele começa, faz as 6 voltas, né? Ao invés de dobrar, logo ele vai aumentando, mas bem mais devagar. Ele vai aumentando bem mais devagar, vai aumentando e vai fazendo. Aí no caso tem um jeito que faz que ele não fica, porque assim, o eixo, como se fosse assim, é aqui. Ele é reto assim. Só que a base não é perpendicular ao eixo. Dá pra entender assim, ó. Tipo, assim é o eixo dele, na vertical. A base não está na horizontal, não faz 90 graus. Então, é um jeito diferente de fazer isso aqui. Ele vai aumentando aqui nessa parte aqui, ele vai fazendo maior. Ele vai aumentando mais aqui, ele concentra mais o aumento das voltas, a adição de pontos aqui nessa parte, para aqui ficar mais para baixo e aqui fica mais para cima. Aí ele encaixa perfeitamente aqui na parte esfera, na parte de baixo, e o focinho fica para frente. Ele não vai ficar para baixo, vai ficar mais para frente. Os braços também é a mesma coisa. Só que é mais brusco. Aqui dá para perceber um pouco mais. Aqui ele é desse tamanho, aqui a parte de dentro é bem menor. Aqui é mais fácil de perceber. Que é assim. Ele faz a volta de 6
e vai aumentando de pouco em pouco, e ela vai ficando quase cilíndrico, mas ela fica mais um cone e fica assim. Aí no caso, para fazer os seleção de detalhes, esse aqui é bem mais complicado. Isso aqui é algo próprio disso aqui, não é nada, nenhuma técnica especial, é algo próprio. Vai ter muita coisa que é assim, muitos receitas, objetos que são assim no amigurumi, que é da própria criação da pessoa que faz a receita, ou no caso de onde ela se baseia, né? E é isso. No caso, para fazer detalhes, linha ou tinta, eu prefiro tinta, eu uso tinta para tecido e uso um pincel fino. Aqui. Ele é um pincel fino, ele é largo, é um pouquinho largo para pintura, que era do meu irmão, que ele foi jogar fora. Ele é largo assim, mas de lado ele é bem fininho. Aí ele dá para fazer o traço das linhas dos olhos. No caso, no cogumelo eu pego a linha preta e faço assim, só boto assim a linha tinta preta e acabou. Só isso os olhos eu faço. No caso eu poderia ter feito aqui, mas eu não usava muito ainda esse aqui. Aí poderia ter feito assim, fazia o olho e aqui o focinho. Bem, deu meia hora o vídeo. Espero que as pessoas vejam, né? Espero talvez a parte em 2, não sei ainda. Vamos ver. E é isso. Continue com o blog. Que semana que vem vai ter receita. E na outra semana vai ter mais crochê. E para quem gostar, vou tentar botar alguma coisa a mais, sem ser na sexta-feira. Bem, obrigado e volte sempre.